Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jânio, está começando aqui mais um vídeo no canal ScriptDeep, dessa vez dando continuidade às aulas de programação em Python, ok? E nessa aula eu vou estar falando sobre o bloco de repetição while, ok? Então, o que é o bloco de repetição while e para que ele serve, ok? Vou estar criando aqui um arquivo, new file, ok? Para facilitar a nossa vida. E vamos lá, vou citar aqui um exemplo, vou criar aqui um simples programa, ok? Então, o que eu vou criar vai ser um programa que vai imprimir o valor de 0 a 10, ok? Com o conhecimento que nós temos atualmente, podemos fazer o seguinte, i vai receber o valor de 0 e depois colocar i vai receber o valor dele mais 1, colocar aqui um print, i, ok? Print i, e eu posso copiar esse código aqui e ficar fazendo isso aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ok? Se eu executar aqui, colocar na área de trabalho, P, ok? Salvar, sim, e ok. Vou dar esse F5 e prontinho. Ele vai executar como eu queria, ok? De 0 a 10. Agora vocês podem perceber que esse código aqui ficou muito chato, muito repetitivo, bastante poluído, bastante feio, né? Por quê? Porque eu estou executando basicamente a mesma linha o tempo todo, ok? Então é print i, depois i vai receber o valor dele mais 1, depois a mesma coisa, ok? Podemos encurtar este programa de duas formas, ok? Nessa aula eu vou estar falando sobre uma delas, que é utilizando o bloco while, ok? Então, o que é o bloco while? O bloco while, ele é um bloco que ele vai repetir o mesmo código enquanto uma condição for verdadeira, ok? A sintaxe dele é o seguinte, while condição, na verdade while boolean, mas podemos também utilizar uma condição, já que a condição ela retorna um booleano, e depois bloco de código, ok? Essa daqui vai ser a sintaxe do while, ok? Então, sabendo disso agora, podemos fazer o seguinte. Podemos colocar i vai receber o valor de menos 1, ok? Depois while, enquanto for i menor que 0. E depois i vai receber o valor dele mais 1 e print i, ok? É basicamente isso aqui. Então, encurtamos um código de 22 linhas em somente 4 linhas, ok? Então, vou dar aqui um F5, ok? E ele vai executar a mesma coisa, ok? De 0 a 10, ok? Então, o que aconteceu? Como o i ele é menor que 10, ou seja, essa condição aqui ela é true, então ele vai entrar aqui no bloco while e ele vai fazer i vai receber o valor dele mais 1, ok? Então, como o i é inicialmente igual a menos 1, i vai receber o valor dele mais 1 igual a 0, printa i, depois a mesma coisa, vai ser 1, printa i, 2, printa i, 3, printa i, por aí se vai, ok? Até que o i chega a 10, ok? Então o i vai receber o valor dele mais 1, ele antes era 9, passa a ser 10, ele vai printar a variável, e como 10 não é menor que 10, 10 é igual a 10, então ele sai aqui do bloco while, ok? Se aqui a variável i começasse com 20, ele nem entrava no bloco while, como vocês podem ver, ok? Porque 20 não é menor que 10, ok? Então, é basicamente isso, o bloco while. Ele é um bloco muito importante, como vocês puderam ver, que ele consegue resumir bastante o nosso programa, né? Não precisamos utilizar várias vezes a mesma linha de código, podemos simplesmente colocar um bloco de repetição. E agora vou falar sobre duas coisas muito importantes também em bloco de repetição, que eu estava pensando em falar em um vídeo separado, mas como esse vídeo seria bem curtinho, vou aproveitar e fazer aqui mesmo, ok? Que seria sobre o continue e o break, ok? Então, o que é o continue e o que é o break? O continue, ele vai ser Calma aí, coloca aqui while quando for true. Fala primeiro do break, okay, que é melhor aqui nesse exemplo. Colocar aqui a mesma coisa e vai receber o valor dele mais 0, é igual a 0, vai receber o valor de 0. While quando for true, colocar aqui print i e vai receber o valor dele mais 1. Se eu colocar isso aqui, while true e dar F5, vocês podem ver que ele vai executar infinitamente, ok? Ele não vai parar o bloco de execução. Por quê? Porque a condição vai ser sempre verdadeira, ok?
Vou interromper aqui a execução. Pronto. Então ele não vai parar aqui o bloco while porque a condição será sempre verdadeira, ok? E como podemos parar isso sem colocar aqui uma condição, qualquer coisa assim? Bem simples. Podemos colocar aqui simplesmente um break, ok? Então o que o break ele vai fazer? O break ele vai quebrar o bloco while, ok? Então break em inglês significa quebrar, ele vai quebrar esse bloco while, ou seja, ele vai sair, vai interromper aqui a execução e vai continuar com o programa, ok? Então, posso colocar aqui, agora vou estar fazendo aqui, colocar aqui em prática o que aprendemos na aula passada de condicional, ok? Então, if i for menor que 10, ou if i for igual a 10, break, ok? É basicamente isso. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente a mesma coisa que eu faria colocando aqui a condição. E enquanto for menor que enquanto i for menor que 10, ok? Estou fazendo a mesma coisa, só que utilizando agora o break, ok? Então vou colocar aqui F5 e vocês podem ver que ele printa até 9, ok? Por quê? Porque aqui i quando chega, quando ele executa essa linha, o i está como sendo 10, por isso que ele não vai imprimir, mas aqui ele estava como sendo 10, então ele quebrou aqui o bloco while, ok? E o que é o bloco, o que é o continue, ok? O continue, ele, como o nome já diz, ele vai continuar com o código. Então, se eu colocar aqui um continue, quando eu falo que ele vai continuar com o código, eu estou falando que ele não vai sair do while, ele só vai voltar para o início, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um print, print 1, por exemplo, print 1. E aqui embaixo eu vou colocar aqui embaixo não vai dar para fazer nada, ok? Vou fazer o seguinte, então. If i for menor que 10, faz o seguinte, print i, e vai ser o valor dele mais 1, ok? If 10, if i for igual a 10, ok? Bem, o que eu estou fazendo? Eu fiz a mesma coisa, né? Só que agora trocando o break, ok? Estava pensando em fazer um outro exemplo, mas como os outros exemplos precisariam de mais conhecimento em Python, então eu vou fazer somente esse exemplo mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? Fiz a mesma coisa, só que troquei o break por continue, ok? Se eu executar aqui esse programa, vocês podem ver que isso vai acontecer, ok? Opa, sem querer eu fechei o console, não tem problema não, vou abrir aqui de novo. Run modeling, pronto. Bem, o que está acontecendo? Calma aí, rapidinho, só colocar isso, ok. Preciso colocar isso aqui em outro lugar, enquanto if for menor que 10, if menor que 10, prontinho. Não, faz o seguinte, else, colocar aqui else, prontinho, vai ser basicamente isso. F5, prontinho, e isso aqui vai acontecer, ok? Então vou interromper aqui a execução para estar analisando o que está acontecendo aqui, ok? Bem, vou vir aqui para o início e ok. Ele vai imprimir de 0 a 10, como vocês podem ver, ok? E depois ele continua imprimindo 10. Por que ele continua imprimindo 10? Porque o continue, ele simplesmente não sai do bloco while, mas ele vai voltar para o início do bloco while, ok? Então, o que acontece? Quando ele chega aqui, ó, o i ele vai ser igual a 10, ok? Então, ele vai entrar aqui nesse bloco if, e depois ele vai executar aqui o continue. Ou seja, ele vai voltar aqui para cima. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um print ok? Só para mostrar que está sendo adicionado ou não. Então, vai executar aqui e isso vai acontecer. Vou interromper aqui a execução. Pronto. Então, como vocês puderam ver, aqui está imprimindo um ok? E aqui embaixo não está. Por que não está imprimindo? Porque o continue, abaixo do continue, ele não vai executar mais nada, ok? Se aqui o Python executar o continue, o restante do código não vai ser executado, porque ele vai voltar aqui para
o início do bloco de repetição, ok? Então ele vai imprimir I, como I estava sendo 10, ele vai imprimir 10. Como I é igual a 10, ele vai continuar, vai imprimir 10, vai continuar, vai imprimir 10. Como I ele inicialmente não era 10, então essa condição aqui não é verdadeira, ele vai para o else e o I vai receber o valor dele mais 1, que é o que aconteceu aqui, ok? E é por isso que imprimi-lo também mais, ok? Então é basicamente isso. Recapitulando, nós nessa aula aprendemos sobre while, que a sintaxe dele é while, condição, e depois bloco de código, ok? Aprendemos sobre o continue, que irá continuar, ele irá voltar para o início do bloco de repetição. E aprendemos sobre o break, que o break ele irá quebrar o bloco de repetição, ok? Então, é basicamente isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, que é muito difícil de ter em relação pelo menos ao while, né? Porque é uma coisa bem simples, né? Acho que vocês já entenderam sobre isso, mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar comentando aí que eu vou estar respondendo no vídeo, ok? Então, é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o bloco de repetição for loop, ok? E é isso, um grande abraço, valeu, falou e tchau!